A palavra possa abrir, Senhor, portas. Que essa palavra, Senhor, possa ser gravada nos corações carentes e necessitados que aqui estão. E que venha, Senhor, falar profundamente aos nossos corações. Tenha misericórdia da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor, amados. Glorificado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que eu vou ao médico, e não importa qual é o tipo de médico que eu vou, depois que a gente passa dos 50, né? Aí você tem que ir no médico sempre, é uma luta, irmão. Dói aqui, dói ali, e tem que fazer exame disso. E os médicos, todos eles falam uma coisa muito importante que você sabe, eu sei, todos nós sabemos, né? Eles falam assim, olha, pastor, nós poderíamos evitar muitas mortes se houvesse de verdade prevenção. Se houvesse a prevenção, não morria tanta gente. O grande problema é que as pessoas, quando chegam aqui, já foi. Né? O tumor já está desse tamanho, o coração já está com as veias todas entupidas, e aí não tem mais jeito. Mas se houvesse a prevenção, nós não teríamos tantos óbitos como nós temos. Alguém já escutou isso do médico? Levanta a mão. Todo mundo, né? É assim. O Milton é que eu diga. O Milton ou que eu diga. Essa hora era para o Milton estar na glória, mas Deus teve misericórdia dele. Exatamente porque o Milton nunca se preocupou em prevenção. Quando ele se preocupou, quase que ele foi tomado. Mas Deus teve misericórdia dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Muito bem. Eu disse aqui que os discípulos estavam preocupados porque começaram a escutar algumas coisas de Jesus que trouxe perturbação no meio deles. E depois você pode ver que logo Jesus já vai vai lavar os pés dos discípulos, vai ter a ceia, ele faz a oração sacerdotal aqui no capítulo 17, quando ele apresenta o seu relatório para Deus, na realidade um relatório, literalmente um relatório, né, para Deus, e ele então agora vai para o Getsêmani, naquele momento de dor, de angústia, e os discípulos começaram a entender que alguma coisa ia acontecer. Foi quando Jesus disse para eles, vocês não se turmem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, não vos teria dito, vou preparar lugar. Nós seríamos extremamente ignorantes, não é mesmo? Se nós pensássemos que, após nós morrermos, acaba tudo. Acaba tudo. E é simples entender isto. Antes da Bíblia, e eu tenho uma série de versículos que eu posso provar isso para você, lá no início, a Bíblia diz que Deus me fez e te fez a imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós falamos de imagem e semelhança, algumas pessoas falam que Jesus deve ser bonitão igual eu assim, né? Mas será que ele é bonitão igual eu assim? Ou ele é feio igual aquele irmão lá? Não, não é nada disso, né? Não é nada disso. Você pensa, você toma decisões, não é? O teu cérebro ele funciona. O do animal não funciona, mas o seu funciona. Quando nós entendemos, somos a imagem e semelhança de Deus, não é no rosto, não é na maneira de ser, branco, preto, amarelo, não. É porque você pensa, você toma decisões. Então, quando Deus nos fez, primeira coisa, Deus nos amou. Deus amou o homem de uma forma tremenda. Deus formou o homem e o amou. Então, seria uma utopia se nós achássemos que morreu, acabou. Não acabou. Jesus aqui no texto ele fala, olha, vocês fiquem tranquilos, porque para onde eu vou tem muito lugar para vocês. Ou seja, Deus está dizendo para os seus discípulos que tinha um lugar. Um lugar que ele iria dar uma melhorada. Eu vou preparar, ou seja, fiquem em paz, lá tem muito lugar para vocês. E nós vamos encontrar também lá em 6:27 de João, quando o próprio Jesus diz assim, trabalhem não pela comida que se estraga, mas por aquela que permanece. O que permanece? A vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Ou seja, Jesus está dizendo
que nós temos que nos preparar, porque tem um lugar preparado para nós. Existe, sim, um lugar preparado para nós. Agora, veja só, quando ele fala isto para os seus discípulos, um dos seus discípulos que anda com ele, que viu milagres acontecer, viu Jesus curar leproso, viu Jesus dar vista a cegos, viu Jesus dar pernas para quem não andava, viu Jesus ressuscitar. Um dos seus discípulos, ele diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Veja só, o que está acontecendo hoje? Quando nós falamos assim, e isso é natural, quando você preenche algumas fichas em determinado lugar, qual é a sua religião? Então você coloca lá, eu sou evangélico, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou muçulmano. Você coloca lá uma religião. Mas quando você vai ver no dicionário religião, fala de religar. Mas na verdade, a Bíblia fala que a verdadeira religião não é evangélica. Não é. É a católica, também não é. É espírita, também não é. Que a verdadeira religião é você fazer o bem, é você dar esmola para pobre. É você poder ajudar alguém que necessita. Isto é a verdadeira religião. Porque religião, ela não salva ninguém. Ela não leva ninguém para este lugar que Jesus disse que ele iria. Quando o discípulo Tomé fala ao Senhor, olha, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como é que a gente vai saber o caminho? Ou seja, eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, mas eles não tinham noção. Talvez você está aqui hoje, dizendo assim, olha, eu nasci no catolicismo, eu sou evangélico, eu nasci nisso, nasci naquilo, eu falo que eu sou, mas na verdade você não tem um entendimento perfeito do que é esse caminho que este Jesus está dizendo aqui. Nós às vezes perdemos a própria noção. E nós, muitas vezes, só começamos a se preocupar com o dia de amanhã quando morre um parente muito chegado da gente. Porque todos os dias morre gente. Todos os dias o cemitério está lotado de pessoas que morrem, novo, velho, de idade, criança, todo dia morre. Mas quando padece, morre uma pessoa próxima da gente, seja parente, pai, mãe, sei lá o quê, a gente olha para aquele defunto de uma forma diferente, porque é uma pessoa que a gente ama. E quando você chega ali, a Bíblia diz que ali você faz a reflexão da vida. Ali você pensa que aqui está meu amigo Joãozinho, mas amanhã pode ser eu. Eu posso estar aqui amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. E aí? E quando for eu? E quando for você? Muito bem, qual é o caminho após a morte? Muito bem, Tomé, eu estou boiando, Jesus, não sei para onde o Senhor vai, e também não sei qual o caminho. Aí Jesus dá a resposta para ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus dá a receita do bolo. Qual é a receita do bolo? A receita do bolo é que eu, Jesus, sou o caminho. Eu sou o caminho. Tá? Quando Jesus diz isto, Jesus não disse que era, que era um caminho. Não. Jesus, ele usa um artigo bem definido para deixar bem claro que ele não era uma opção. Ele era o caminho. Eu sou o caminho. Ele não diz, olha, eu sou o caminho. Nós costumamos dizer que Deus é brasileiro, né? Não, Deus é brasileiro. Mas que Deus? Que Deus que é este? Conhece aquela história que todos os caminhos levam a Roma? Né? Outros dizem, olha, não, para chegar em Deus tem vários caminhos. Não. Caminho que leva a Deus só tem um. E esse caminho se chama Jesus. Não existe uma segunda opção. Não.
Em uma realidade tão plural no que se refere às religiões, em um mundo onde nós somos levados a ser politicamente correto, essa declaração pode aparentar, de verdade, uma forma presunçosa de Jesus, intolerante, não é? Mas eu disse aqui que religião não te leva a lugar nenhum. Não. Se alguém te disse que te leva, esqueça, tá? O texto de Timóteo, quando Paulo escreve, no capítulo 2, versículo 5, ele fala uma coisa muito clara, e é isso que você precisa entender. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem Cristo Jesus. Não existe um terceiro, não existe um outro intermediário. O mediador entre nós e Deus é o próprio Jesus. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então o Jesus está dizendo o seguinte para ele: ó, camarada, se vocês tivessem me conhecido, de verdade, vocês conheceria também o meu Pai. O que Jesus está falando para os seus discípulos? Que ele estava lá, junto com os discípulos, mas até então os discípulos não o conheciam. E eu vou provar isto. Jesus morre, ressuscita, e 2 discípulos estão indo embora para Emaús. E Jesus entra no meio deles. E quando Jesus entra no meio deles, Jesus, como que não soubesse de absolutamente nada, pergunta: o que vocês estão conversando aí? Qual que é a fofoca do dia? Então, mas o senhor não está sabendo? Não. O que foi? O senhor é novo aqui? O que houve? Puxa, olha, levantou um profeta aí, nós achávamos que ele era o cara. Nós achávamos que ele ia fazer e acontecer, mas o cara mataram ele, agora morreu. E nós estamos aí sem lenço e sem documento. Perdemos a esperança. É isto que os discípulos estão falando entre eles. E Jesus está ali e puxando conversa. Quando Jesus se revela, Jesus fala uma coisa para ele: vocês precisam ler um pouco mais de Bíblia. Vocês esqueceram o que os profetas falaram, o que Moisés falou, o que os profetas, o que os grandes homens de Deus falaram a meu respeito. Eu estou aqui. Quando eles se dão, era o próprio Jesus. Então o que acontece no mundo hoje? Muita gente acha que conhece Jesus. Quando eu passo, que eu estou indo para minha casa, eu passo lá no Cristo. O Cristo bonito, e pintaram ele agora, colocaram umas luzes, ficou bonitão o Cristo, não é? Eu passo lá e vejo, está lá o Cristo. Mas aquele não é o meu Salvador. Não, o meu Salvador morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está junto ao Pai. Jesus, ele está querendo mostrar o seguinte para os seus discípulos: vocês estão comigo há tanto tempo, vocês ainda não me conhecem aí. O mais esperto, né? Filipe fala assim: Senhor, tudo bem, então mostra-nos o Pai. Mostra Deus para nós, isso aí já basta. Olha só o que Felipe pede para Jesus. Então tá bom, legal, o senhor vai preparar um caminho, o senhor é o caminho, mas mostra para nós o Pai. Aí ele tem uma resposta que ele talvez no primeiro momento ele ficou pensando, falou: mas meu Deus do céu, que loucura é esta? Quando Jesus, de uma forma bem clara, disse: tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Opa, como é que é o negócio? Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, meu amigo que está aqui nesta noite, Jesus, lá no capítulo 1 do próprio livro de João, diz que ele se tornou, o verbo se fez carne, ou seja, a palavra, ele se fez carne, habitou entre nós. Ele veio aqui se revelar ao homem.
Jesus é o único Deus que pisou nesta terra. Não existe nenhum outro Deus que o fez, porque não existe outro Deus. Jesus, ele pisou nesta terra. Ele disse para os seus discípulos: vocês estão quanto tempo comigo e vocês até hoje não se mancaram que eu sou o próprio Deus? Então deixa eu dizer uma coisa a você aqui nessa noite. Meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte, entenda que este Jesus, que permeou esta terra há 2022 anos atrás, Ele é o Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora, no início eu disse que os discípulos estavam perturbados. E a minha pergunta para você aqui nessa noite: qual é a tua perturbação? O que lhe aflige? O que lhe tira a paz? O que de verdade faz com que você perca noites e noites de sono? O que faz você de verdade não ter no seu dia a dia paz? E quando a gente fala em paz, a primeira coisa que se pensa é guerra, né? Não. Eu estou falando paz de espírito. É aquela coisa que você, independente das situações difíceis que você vai enfrentar amanhã, você tem tranquilidade, você tem paz, você sabe que você vai passar por cima, não porque você é o super-homem, é porque você tem conhecimento de quem é que está com você. Os discípulos não tinham, mas nesta noite eu vim declarar a você que este Jesus está aqui hoje pelo seu Espírito Santo, e Ele está preocupado com você. As suas preocupações, as suas ansiedades, a sua falta, quem sabe, de resposta para algo na sua vida. Hoje a resposta se chama Jesus o Cristo. Jesus que é de verdade o autor da fé. Jesus que de verdade é o pão da vida. Ele é a água que sacia a sede do homem. Jesus que é a luz do mundo. Jesus que veio, morreu, mas ressuscitou para dar a nós a esperança de vida. É este Jesus que eu vos apresento. Muito interessante dizer que Jesus, ele, durante o período que aqui esteve, ele tinha uma única preocupação. Uma única preocupação. E a preocupação de Jesus não era fazer uma revolução. Não. Ainda que muitos dos discípulos que andavam com ele e muitos dos que caminhavam com ele achavam que Jesus poderia ser um revolucionário. Eles achavam que Jesus viria e ele um dia se levantaria com uma força sobrenatural contra os seus opressores. Por quê? A Bíblia diz que desde muito cedo, Israel sempre enfrentou inimigos. Eu não vou dizer que era um inimigo, mas não deixava de ser quando o povo estava lá no Egito, como escravo no Egito, e a preocupação dos faraós na ocasião era que eles estavam crescendo demais e precisava botar sobre ele um jugo pesado. Mas aparece lá o libertador, e esse libertador, ele é o tipo de Cristo. Ele vem com uma função, ele vem para libertar o povo da escravidão. Este homem, ele vem com braço forte e Deus o usa para tirar o povo do Egito e caminhar com esse povo durante 40 anos no deserto, atravessa mar, atravessa rios e com uma promessa. Presta atenção nisto. Presta atenção nisto. Lá no início do livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus vai chamar um homem e vai dizer para este homem: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Falei uma grande nação e tu serás uma bênção. Quando Deus fala isto para Abraão, Deus está dizendo para ele que dele nasceria uma nação. Quando Deus
dá a ele um filho, ainda que ele não pudesse ter filho, a sua esposa não gerava filhos. E no milagre sobrenatural, nasce Isaque. Deus faz uma prova com aquele homem. E a prova era uma prova das mais terríveis. Deus fala com Abraão, que Abraão deveria pegar aquele menino, seu único filho, e sacrificá-lo. Quando você lê isso no texto, e nós vamos voltar para o texto que nós estamos, para você entender o que eu quero te falar aqui nesta noite. Quando nós lemos o texto de Deus pedindo para Abraão sacrificar o seu filho, você não vê em momento algum Abraão questionando Deus. Não há questionamento. Há uma obediência de imediato. Abraão sai com alguns dos seus servidores, com alguns animais, que carregava, quem sabe, água, comida, e eles vão para um lugar que Deus havia designado. E este lugar não é nada mais do que onde hoje é o templo muçulmano, que é exatamente aonde era o templo de Salomão, onde foi construído o primeiro templo, onde foi construído o segundo templo. É nesse mesmo local. Foi lá que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. É interessante que quando eles estão ali no pé do monte, e Abraão diz para os seus senhores: fiquem aí que eu e o garoto nós vamos adorar. A expressão de Abraão é adoração. E eles sobem. Quando lá chegam, existe aquela coisa que todo mundo sabe. E eu me lembro uma vez, cadê minha esposa daqui? Minha esposa? Cadê minha esposa? Não está aqui? Está numa reunião? Ah, está ali. Ela vai lembrar bem disso. Um dia nós saímos do culto aqui, domingo à noite, fomos para São Paulo. Acho que estava eu, estava ela, estava dois dos meus filhos, e nós chegamos no apartamento. E aquele monte de coisa. Quando chega lá, cadê a chave do apartamento? Lembra disso? Mateus, cadê a chave? Eu não trouxe. Mariana, não trouxe. Esposa, eu também não trouxe. Eu também não trouxe. 2h da manhã. Já imaginou que loucura? Ninguém trouxe. Meu Deus. A nossa sorte é que uma cunhada nossa que limpa lá, aí fomos lá 2h da manhã bater na porta da cunhada para arrumar a chave para nós. Por que eu estou dizendo isso? Foi a mesma coisa que aconteceu lá, no Muriá. Puxa vida, esquecemos o cordeiro. Ô papai, puxa vida, papai. Esquecemos o cordeiro. Não tem cordeiro, papai. Nós trouxemos lenha, fogo, mas não tem cordeiro. E o pai é obrigado a dizer: meu filho, o cordeiro é você. Olha no texto e vê se Isaque disse: não quero ser o cordeiro. Olha no texto e vê se Isaque falou: eu não. Não. A Bíblia só diz o seguinte, que ele já estava amarrado para ser sacrificado. Por que eu estou falando sobre isto? Se nós estamos falando sobre que Jesus é o caminho, por uma razão muito simples. Abraão, ele recebe uma promessa de uma terra, que nunca ele imaginou que terra seria esta. E hoje Israel, você queira ou você não queira, é o país mais falado no mundo. É o país que tem a bênção de Deus. É o país desse tamanhozinho, mas que tem algo diferente de todos os países. Mas Abraão creu, e o que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa. Eu vou preparar lugar para vocês, e creia nisso no nome de Jesus. Abraão não questionou. Por que Isaque não questionou? Porque desde muito criança, Abraão disse: meu filho, sua mãe não podia ter filho. Olha, nós não gerávamos, mas Deus fez um milagre e você nasceu. Mas sabe por que você nasceu? Porque Deus falou para mim que vai fazer de nós uma família abençoada. Todas as nações da terra serão abençoadas por nós. Olha, e nós vamos ser uma grande nação. E a criança acreditou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Creia na promessa de Deus. Meu amigo ouvinte, creia na promessa de Deus. Se o Senhor falou que Ele foi preparar lugar, se Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida,
creia, porque Ele o é, e Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua igreja, independente da sua religião. Ele não está preocupado com isso, Ele está preocupado que você receba-o como Senhor e Salvador da tua vida, e você declare que Ele é o Senhor, Salvador, aquele que morreu, que espargiu o seu sangue, para que você tivesse vida. Na morte de Jesus, Ele nos livra da morte espiritual. Sim. Quando Adão e Eva erram, o texto diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo que a coisa ia ficar feia a partir do momento em que Eva e Adão fazem o que não deveriam fazer e desobedecem a Deus. Abraão foi provado até o seu último momento, mas ele creu piamente numa promessa. Ele não conheceu Jesus. Ele conheceu um Deus que mandou ele sair de uma terra. Foi isso que ele conheceu. Hoje eu te apresento Cristo, que a história fala dele. O Cristo, que por mais que os ateus, os que não acreditam, queiram não acreditar, as evidências são muitas. São muitas as evidências de que este Cristo nasceu. São muitas evidências de que esse Cristo, Ele apareceu. São muitas as evidências de que uma estrela apareceu. Uma criança nasceu. E esta criança, louvado seja o nome do Senhor, seria aquela criança que ninguém daria nada por ela porque nascera uma manjedoura. Mas Ele, esta criança, cresceu e se tornou o seu Salvador. Os discípulos, como nós falamos há pouco, eles tinham muita dificuldade de entender isto. Os discípulos que estavam com ele, estavam com dificuldade. Os discípulos no caminho de Emaú, com dificuldade. Mas é interessante que quando você vai aqui, para o capítulo 17 de João, Jesus fala umas coisas assim que eu falo, meu Deus, será que Jesus fez essa oração sozinho num quarto? Será que Jesus fez diante dos seus discípulos? Mas Ele fez, Ele fala: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Presta atenção nisto. Olha o que Jesus está falando. Jesus está assinando embaixo que os discípulos eram os caras. Agora, ó, minha palavra eu dei, eles receberam, acreditaram que eu vim dizer. Ó, Deus, está tudo certo. Estava nada. Não estava. Como que não está? Não estava. Quer que eu prove que não estava? Jesus está no Getsemane, pedindo pelo amor de Deus para os discípulos orar com ele, e os discípulos estão dormindo. Jesus levanta e vai: vocês não podem orar um pouquinho comigo? Os caras estão dormindo. Mas por quê? Se tinha alguém que não estava interessado na morte de Jesus, era o inimigo de nossas almas. Ele não estava interessado. Ele, desde o início, e você vai encontrar isso lá após o batismo de Jesus, ele quis aproveitar o momento de fraqueza de Jesus. Fraqueza? Que isso, pastor? Jesus estava com a fome que vocês não imaginam. 40 dias sem comer. Ele era um homem como você. Ele tinha fome e sede do mesmo jeito que eu e você tem.
Não pense que ele era um super-homem. Não, ele é igualzinho a você, as mesmas paixões, tinha vontade de comer, de beber. Jesus tinha sono, Jesus tinha medo. Ele se fez homem, se despojou da sua glória. E quando o inimigo percebe isto, vai lá, ele faz algumas propostas. Lembram disso? Fez proposta para ele. Tudo isto, está vendo esses reinos, todo mundo te dou se você me seguir. Por quê? Porque o inimigo de nossas vidas, e você queira receber isto ou não, mas existe, tá? Ele sabia que as profecias tinham se cumprido. E se tem um camarada que conhece Bíblia, é Satanás. Como ele conhece, mas conhece de trás para frente. Ele conhece a Bíblia de trás para frente. Bom, ele sabia que estava acontecendo do jeito que está, do jeito que os profetas diziam. E para ele não era interessante ele ver Jesus na cruz. Ele queria que Jesus desistisse, porque se Jesus desistisse, você, eu, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos salvação. Por quê? Após a morte e Jesus derramando o seu sangue, aquele sangue nos purifica de todo o pecado. Basta nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor. Mas voltando aqui no 17, Jesus está falando bem. Oh, Deus, os camaradas agora está tudo show, né? E por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Opa! Discípulos estavam com tudo. Os discípulos agora, Jesus testemunhando deles. Então, está tudo bem. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Desde muito criança, minha mãe sempre dizia para mim assim: meu filho, olha, você é de Deus, viu filho? Você, Deus te abençoe, né? Eu sou do tempo ainda que peço bênção. Então, benção mãe, Deus te abençoe. Benção pai, Deus te abençoe. Benção vovó, Deus te abençoe. Então, eu sempre achei que eu tenho a bênção de Deus. Meu pai me abençoou, minha mãe me abençoou. Estou tranquilo. Eu posso deitar e rolar porque eu tenho a bênção de Deus. Mentira. Mentira. A Bíblia é clara. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você entendeu? Vou repetir. Jesus disse: quem quiser seguir após mim, ou seja, quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, ou seja, o seu eu. Aquelas coisas que ninguém sabe, só você sabe que está tudo errado. Sabe, aqueles pecadinhos assim, que só a internet sabe você. É aqueles pecadinhos que você fala, ninguém está vendo, ninguém precisa saber. Isso aí é o seu eu. É aquela coisa de você achar que ninguém está vendo. Por isso que Jesus diz, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem que negar o seu eu e dizer, eu sou um pecador, eu preciso desse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso desse caminho aqui, eu preciso me envolver com ele. Mas agora Jesus aqui está dizendo que os caras são tudo show. Não, eu vou provar isto. Jesus é preso, os soldados chegam, Judas beija, é o cara. Pum! Os discípulos fizeram o quê? Sumiram, irmão. Cada um correu para a sua toca. Cada um, não, mas tudo bem, até aí, pastor, pelo amor de Deus, soldados, os caras tudo armados, os caras tinham mais, era que correr mesmo. Tudo bem. Mas aí chega para Pedro e fala assim, você fala igual ele. Eu não conheço. Não conheço. Estou fora. Você se veste igual ele. Eu não, nunca vi esse cara. Vocês estão entendendo? Mas Jesus não falou. O que significa isso para você e para mim? Que às vezes nós achamos que somos, mas nós não somos. Porque o nosso eu não permite que nós declaramos que somos. As minhas atitudes, as minhas ações, os meus pecados, os meus erros. Às vezes eu não quero admitir. Então, eu falo que eu sou, Deus me ama, Deus falou que eu sou gente boa. Não, eu estou com tudo. Mas de verdade, dentro
Da tua alma você sabe quem é você. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer a você que este Jesus aqui que fala com os discípulos que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele quer mudar a tua vida, ele quer te dar uma nova vida, ele quer fazer uma aliança com você. A partir de então, você será uma nova criatura, e se você pecar, você tem um advogado, porque o sangue de Jesus te purificará de todo o pecado. Os discípulos foram embora, os discípulos correram, muito bem. Jesus encontra com eles depois, há lá um concerto, Jesus troca uma ideia federal com Pedrão, Pedrão chora, Senhor, tu sabes que eu te amo. Opa, voltamos à vida normal. Voltamos. Aí Jesus fala assim para ele, o discípulo, o negócio é o seguinte, ó, eu vou subir, o Consolador vai ter que vir, eu vou ter que ir embora, e vocês vão para Jerusalém, ficai de lá até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos atentamente escutam e vão orar. E lá no capítulo 2 acontece algo extraordinário, que é a descida do Espírito Santo, quando o texto diz que veio um som como de um vento. Um som como de um vento veemente encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. E ali tinha gente de tudo quanto era lugar. E a Bíblia diz que houve línguas repartidas entre eles, e cada um ouvia uma língua diferente, e todo mundo ficou ali meio, o que está acontecendo? De repente, o covardão do Pedro levanta. O Pedrão que correu, o Pedrão que mentiu, o Pedrão que negou, ele se levanta e ele faz uma pregação como nunca ninguém tinha visto. Sabe por quê? Porque ele entendeu que agora sim ele tinha tido um encontro com Deus por intermédio de Jesus. Então nessa noite eu vim aqui para te dizer isto. O que as pessoas dizem para você? Que você é religioso? Que a sua religião está certa? Que Deus te ama? Ama mesmo. E já foi citado aqui hoje que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é verdade. Mas eu preciso fazer a minha parte. Qual a tua parte? Eu sou o caminho. Ando no caminho. A verdade. Verdade. Ele é a verdade. E como é que eu sei que ele é a verdade? Simples. Por tudo aquilo que ele fez enquanto aqui ele estava, transformou água em vinho, curou a filha de oficial à distância, curou um paralítico, multiplicou pão, peixe, andou sobre as águas, como nós já ouvimos aqui o Iago falar, curou cego de nascença, ressuscitou Lázaro. Espera um pouquinho, ele é a verdade. E é este Jesus que eu te ofereço aqui nesta noite. Se você tem algo que te incomoda, essa incomodação, ela sai hoje quando você se decidir por ele. Baixa a cabeça e nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, mas